Recentemente, um candidato a presidente do Brasil chocou ou pelo menos incomodou a muita gente quando, no meio de um debate, ele pegou a Bíblia e começou a profetizar e falar muitas coisas, pregando a respeito da palavra de Deus e da vontade de Deus, o que ele faria que fosse eleito, invocando muitas vezes o nome de Jesus nesse debate. Também, recentemente, o prefeito do Rio de Janeiro se viu envolvido numa grave denúncia de que ele estaria favorecendo pessoas do grupo de igrejas evangélicas ao providenciar ou viabilizar para eles atendimento médico privilegiado. Essas questões têm a ver com o debate atual a respeito do Estado laico. Só que existem alguns mitos e algumas mentiras e alguns mal-entendidos sobre o que significa Estado laico. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam bem-vindos ao canal Somos Universitários Missionários. A expressão Estado laico, ela vem lá da Revolução Francesa, que, como você sabe, foi aquele movimento para tirar a sociedade do jugo dos nobres e também do clero da igreja. Então, a palavra laico significa do povo, que remete àquela divisão entre o clero e o laicato, entre os representantes, os líderes da religião estabelecida e o povo. Então, o Estado laico é um Estado do povo. É um Estado que não está sob a direção da igreja ou da religião estabelecida, né? A nossa Constituição, ela garante que não há interferência ou não há ingerência e que a liberdade religiosa das pessoas é preservada por causa disso. Quando a gente fala de Estado laico, a gente pode estar falando de duas coisas que são diferentes. Então, no meio de uma conversa, essas duas coisas podem estar misturadas e é preciso entendê-las muito bem. Uma delas é a separação entre a igreja e o Estado, que é extremamente positiva, que é extremamente bíblica e que, inclusive, é uma bandeira de vários grupos religiosos, né? Como, por exemplo, os batistas, do qual eu faço parte. Eles levantam a bandeira, desde antes da Revolução Francesa, inclusive, da separação entre a igreja e o Estado, que que o Estado não deve interferir na igreja e a igreja não deve interferir no Estado. Então, essa é uma bandeira muito cara a nós e muito importante, que está ligada com a bandeira da liberdade religiosa. O Estado não interfere, nem tem uma religião oficial e nem também a igreja interfere ou domina o Estado. Isso é uma coisa muito positiva, que deve ser realmente, faz parte da nossa cidadania. Agora, uma outra coisa a outra ideia que está por trás, que pode estar do Estado laico, é de um Estado antirreligioso ou de uma invisibilização da religião, que é uma ideia muito comum na França. A França, berço da Revolução, né, lá de 1789, que foi uma revolução muito violenta e que deixou na cultura daquele país uma marca, um ódio para qualquer expressão religiosa. Lá, Estado laico é entendido como não se pode falar de religião em público. Religião é algo para você guardar no privado, é algo quase que vergonhoso, quase que tabu. Você não pode levar isso a público. Na França, a gente tem muito isso, inclusive com outras religiões, como o islamismo, das pessoas, as mulheres não poderem usar burca ou qualquer roupas tradicionais. Isso foi uma polêmica durante muito tempo lá. E é esse conceito que querem importar para o Brasil. Um conceito de que você pode ter a sua religião, a gente deixa você ter a sua religião, desde que você não fale dela em público, desde que você não expresse, desde que você não use argumentos religiosos para qualquer coisa. Ora, isso não. Isso é o contrário da ideia da separação entre igreja e Estado, porque isso é o Estado querendo dizer você não pode expressar a sua fé. Ora, a Constituição me garante o direito de eu expressar a minha fé. A Constituição me garante o direito de eu, inclusive, dizer
Eu faço isso, eu defendo essa bandeira porque eu sou cristão. Então, o candidato que no debate ele pega a sua Bíblia e ele diz: eu sou servo de Deus e eu quero ser eleito porque eu vou fazer a vontade de Deus, ele está no direito dele. Quem vota nele por causa disso está no direito dele. Quem não vota nele por causa disso também tem esse direito, como qualquer candidato de qualquer religião que queira seguir esse caminho. Agora, questão, por exemplo, do prefeito do Rio de Janeiro é outra história. Aí é o Estado realmente favorecendo um grupo, não é? Se isso for comprovado, isso realmente é um crime. Um grupo ou outro, isso é totalmente inaceitável e fere o princípio da separação entre a igreja e Estado. Resumindo, o Estado não pode favorecer uma religião ou outra, não pode perseguir uma religião ou outra, mas a sociedade ela é livre e as pessoas, os membros da sociedade são livres para expressar na arena pública as suas crenças e as suas expressões de fé. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Compartilhe e inscreva-se no nosso canal. Tchauzinho!